Espírito Santo, eu quero te pedir que seja o seu mover nessa noite, falando por meio das minhas palavras. Senhor, nós estamos reunidos aqui porque nós desejamos te ouvir e a sua palavra transforma. Então eu quero pedir, Senhor, que essa noite seja uma noite de palavras transformadoras, que possam trazer frutos eternos e frutos abençoadores ainda para essa vida, Senhor. Senhor, que esse ministério prospere e que o casamento de cada um que está aqui também prospere. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Não estranhem que eu estou descalça. Quem me conhece já viu descalça de vez em quando, mas faz quase um ano que Deus me falou para pregar descalça, então aqui estou. Bom, eu quero começar falando de 2 lugares que marcaram a história de formas completamente opostas, mas que são lugares que podem servir de exemplo para algo que está em nós. Começando com o primeiro lugar, quero levá-los a refletir algo que aconteceu em 1940 na Polônia. Quem sabe um pouquinho de história é levado então a um momento muito terrível da história. Nesse momento, a Alemanha nazista continua expandindo cada vez mais e agora a Polônia faz parte do seu território, Terceiro Reich. E é neste lugar, na Polônia, em 1940, que começa a ser desenvolvido mais um campo de concentração que se tornaria, então, o maior símbolo do Holocausto. Criado pelo Partido Nazista, debaixo da liderança de Adolf Hitler, esses campos de concentração eram campos de extermínio do povo judeu. Esse lugar, então, foi criado, assim como os outros campos, porque os presídios, tanto da Alemanha quanto dos novos territórios, não eram suficientes para abrigar o tamanho da quantidade, o grupo de judeus que estavam sendo capturados pelos alemães, simplesmente por serem judeus. Bom, um pouco depois, anos depois, no julgamento de Nuremberg, o comandante Rudolf Höss chega a falar que foi nesse campo de Auschwitz que 3 milhões de judeus morreram. 2,5 milhões gaseificados e 500 mil deles por fome ou doença. Eu quero que vocês reflitam comigo como deveria ser a sensação dos judeus que eram levados para lá. Alguns ainda com um pouco de dúvida do que iria acontecer, mas logo tinham a clareza que aquele era um lugar onde as suas vidas iriam terminar. Então, o fato de serem quem eles eram, judeus, fazia com que o destino deles dentro daquele lugar fosse determinado. Era um lugar rodeado por grades elétricas, não existia possibilidade nenhuma de uma fuga. Na verdade, poucos relatos mostram que alguns poucos espertos e sortudos conseguiram sair de lá, mas a grande maioria teve o seu fim naquele lugar. Então pensem comigo, qual era a sensação de estar naquele lugar? Eles estavam presos, eram prisioneiros. Eu imagino com vocês agora a dura experiência que esses judeus tiveram de estar rodeados, desejar sair do lugar, porém saber que aquele lugar era a sua prisão definitiva. Mas eu convido vocês para um outro lugar, séculos atrás também, um lugar chamado Jandira, na Índia, Fortaleza de Jandira. Essa fortaleza ficava localizada numa ilha, em Murud. Esta ilha era uma ilha onde o redor dessa ilha era de grandes rochedos, grandes pedras. E nesta ilha foi construída então uma fortaleza. Essa fortaleza tinha muralhas de pedra de mais de 12 metros de altura.
E da mesma forma que Auschwitz, ela era rodeada. E aqueles que estavam lá dentro não saíam. Porém, neste lugar, povos foram salvos, porque essa fortaleza foi conhecida na Índia como a fortaleza impenetrável. Naquela época, então, as guerras entre povos, entre todos indianos, mas que se tratavam como povos diferentes, eram guerras sanguinárias. Também eram guerras de extermínio, assim como alemães queriam matar judeus, povos indianos, uns querendo matar outros, e muitas vezes povos que não eram indianos. Porém, quem estava dentro da fortaleza de Jandira se sentia protegido. Era muito difícil conseguir subir as pedras. Quanto mais subir as pedras e as muralhas, sendo que ao redor dessa ilha existia um mar revolto. Então você precisava chegar de barco para tentar atacar. E, como eles falavam, era uma ilha impenetrável. Então eu quero que vocês reflitam comigo como era estar dentro da fortaleza Jandira. Era um alívio. Então imagine a experiência, a maravilhosa sensação de estar rodeado e protegido daqueles que queriam destruir. Então a gente pode pensar 2 lugares completamente extremos, um que exterminava e o outro que protegia do extermínio, mas ambos eram lugares fechados, onde ninguém saía, porém traziam situações e sensações completamente opostas. E é sobre essa reflexão que eu quero tratar essa noite, a palavra que eu vou tratar, que é baseada num versículo que está em Provérbios 4, versículo 23. Esse versículo é um versículo muito conhecido, mas eu quero que a gente possa olhá-lo com uma profundidade diferente nessa noite e trazer essa profundidade para a reflexão do nosso casamento e de como o nosso ser pode transformar o casamento que temos. O versículo fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar. Aqui todo mundo fala, tá, você tem que tomar cuidado com o seu coração, porque é uma área importante da sua vida. Mas eu quero aprofundar um pouquinho, olhando o significado da palavra guardar no hebraico, que é a língua original, que foi escrito o livro de Provérbios pelo rei Salomão. Rei Salomão, o homem que foi considerado o homem mais sábio da história. E ele só teve essa sabedoria elevada porque Deus perguntou: o que é que você quer? Eu vou te dar, realizar um desejo, me peça algo. E Salomão pediu sabedoria para governar bem o povo. Então ele se tornou não só um homem sábio, mas divinamente sábio, recebendo uma porção da sabedoria diretamente de Deus. E foi esse homem que mandou a gente guardar o nosso coração. Só que prestem atenção, a palavra guardar, na grande maioria dos textos bíblicos e dos textos de Provérbios, porque essa palavra ela é várias vezes dita pelo rei Salomão, como por exemplo no versículo 21, um pouquinho acima, ele fala: não os deixe apartar dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do coração. Aqui está falando dos ensinamentos. Essa palavra guarda, na maioria das vezes, ela é a palavra chamar. Chamar não é chamar em português, tá? É S-H-A-M-A-R. E ela significa guardar, ter a incumbência de vigiar, manter vigilância e custódia. Então, é tomar conta. Na maior parte das vezes ele fala, toma conta do seu coração, o rei Salomão fala. Porém, o rei Salomão, com seu estilo poético de escrever, muitas vezes ele vai alternando as palavras. E no texto seguinte, que chega no versículo 23, que eu li com vocês,
Quando ele fala guarda o seu coração, ele usa outra palavra. Essa palavra é a palavra mishmar. Ela tem a mesma raiz, porém ela significa lugar de confinamento, prisão, guarda, cárcere, posto de guarda. Percebam, todos os textos da Bíblia que falam a respeito de prisão, usam essa palavra, mishmar. Então, peraí, calma. Você está me falando que o rei Salomão está mandando a gente o quê? Trancar o nosso coração, aprisionar ele lá no canto, guardar, e eu estou aqui. Ele não entra, ele não sai, ele fica bem guardadinho ali. E eu estou de vigilância. A gente pode entender, aqui não vamos pensar somente pelo lado negativo. Mas o que faz a gente querer trancar uma coisa bem escondida? A primeira coisa que eu penso é que a gente quer guardar bem escondido aquilo que vale muito, certo? Se um dia você ganhar um diamante de milhões, com certeza você não vai colocar na gaveta da sua cabeceira. Minimamente o que você vai fazer é comprar um cofre bem bom e você vai trancar o diamante lá dentro. Se não, você vai procurar um lugar mais seguro do que a sua casa. Vai pagar alguém muito bem para que essa pessoa coloque em confinamento, coloque preso, sob vigilância poderosa de pessoas, com seguro pago. E é isso que o rei Salomão fala, então. O coração deveria ser tratado dessa forma. Mas também tem outra razão que faz a gente querer trancafiar algo. Que é o quê? Se esse algo for muito saidinho e ficar querendo toda hora sair para fazer besteira. Alguém aqui é pai de adolescente? A verdade é que todo pai de adolescente tem uma certa vontade de, a partir da sexta-noite, trancar o seu filho no quarto e só abrir na segunda de manhã para ir para a escola. Tô mentindo? Tô mentindo, sim ou não? Então, eu acho que a segunda razão de fazer a gente querer aprisionar alguma coisa ou alguém é se essa coisa for um pouco descontrolada, estiver fora dos eixos e a gente não conseguir dominar, então vamos trancar. Então, o coração eu diria que tem um pouco dos dois. Vale como um diamante e é saidinho como um adolescente. Mas assim como eu falei a respeito de uma prisão e de uma fortaleza, a reflexão que eu quero trazer para mim e para vocês nessa noite é a seguinte: o seu coração pode viver esses extremos. Eu escolhi extremos bem longes um do outro para representar, mas a verdade é que todos os nossos corações se encontram em algum lugar entre essas duas realidades, uma prisão terrível ou uma fortaleza maravilhosa. O nosso coração sempre será um lugar rodeado. Você não pode sair dele. O seu coração, apesar de ser um órgão físico, o coração citado na Bíblia não é este que você sente bater no seu peito. Os hebreus, e eu acredito que muitos povos, atribuem ao nosso órgão coração aquilo que nós chamamos o lugar dos nossos sentimentos, da nossa identidade, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é. Isso tudo está rodeado. Você não pode sair desse lugar. É quem você é. E a verdade é que ninguém pode entrar lá. Por mais que os poetas digam, o meu grande amor habita no meu coração, a verdade é que não habita. Só você habita nele. Na verdade, tem alguém mais que é capaz de habitar nele.
esse alguém é o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, recebe a visitação do Espírito de Deus para habitar no seu ser interior. Então, esse ser interior tem companhia. Então, a pura verdade, por mais que você seja casado há muitos anos, seja feliz, tudo que eu tenho, ela sabe, tudo que ele diz, eu aceito, nossa, a gente tem um casamento maravilhoso, mas no seu ser interior só habita você mesmo. Você pode comunicar aquilo que está no seu interior, mas o seu cônjuge nunca vai poder entrar lá. Você pode abrir para ele olhar por uma janelinha e falar, nossa, eu estou conhecendo você intimamente. Mas ele não vai entrar lá. Esse é um lugar seu e de Deus. Sobretudo que você deve manter bem fechadinho, guardadinho, protegidinho. Envolto com muralhas. É o seu coração. Então, vocês entenderam a força da palavra guardar que o rei Salomão deu? Eu acho que para quem ouviu essa poesia, que é o livro de Provérbios, deve ter pensado, nossa, esse poeta, rei Salomão, ele é muito inteligente, mas ele é dramático, né? Aprisione o seu coração. Lacre ele. Essa é a palavra que representa. O extremo mais negativo dessa prisão é uma prisão. E o mais positivo é uma maravilhosa fortaleza. Só que o início desse texto, ele fala, sobretudo. Ou seja, acima de todas as coisas. E essas duas palavras no início do texto têm grande importância. Sabem por quê? Porque a gente quer guardar o coração, mas a verdade é que fica bem abaixo na lista de prioridades. Pensa no seu casamento e na sua vida. Pensa na sua vida. Se alguém fizesse uma pergunta de bate-pronto, faça uma lista das coisas que você quer proteger. O que é que você quer proteger? Aí você vai falar, eu quero proteger o meu casamento, eu quero proteger os meus bens. Vamos falar bem a verdade, né? Se você pudesse escolher garantir a proteção de alguma coisa, você fala, minha casa, meu dinheiro da conta do banco, minha saúde, o que mais? Filhos, proteger meus filhos, o que mais? Paz. Eu quero proteger muitas coisas. Talvez a gente nem lembrasse o coração. Mas Salomão, ele não só diz para guardar o coração, mas ele fala para guardar antes de outras coisas. Imagina se o esforço que a gente faz para cuidar das nossas coisas físicas tivessem o mesmo empenho. Na mesma forma, a gente se empenhasse para guardar o coração. Talvez a vida seria um pouco diferente. O mesmo Salomão, que escreveu esse texto, em Salmo 127:1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui ele traz um outro ensinamento que fala a respeito da vontade do homem guardar o que é exterior. Então ele diz, você está querendo guardar o exterior, mas é melhor colocar Deus nessa história, porque o exterior não se guarda com garantia, a não ser que Deus decida o guardar. Então essa palavra é até chamar aquela que eu falei, que é guardar mesmo, vigiar. Salomão sabe que o homem quer edificar e guardar coisas exteriores. Por isso é esse mesmo Salomão que diz
com muita precisão, e não só vigie, mas faça uma muralha de contenção, de proteção. Levante pedras, construa algo ao redor do seu coração. Antes de qualquer coisa. Antes de tentar guardar o que é exterior. Voltando ao texto, acima de todas as coisas, o que se deve proteger com todas as forças, trancar, botar sentinelas na porta, guardar o seu coração. Coração é a sede das emoções, do sentimento. Tudo isso era atribuído ao coração literal, mas nós sabemos que os sentimentos estão nos pensamentos. Então, nós devemos guardar tudo que pensamos e sentimos. E a verdade é que poucas pessoas se dão conta que o pior mal não está fora, mas está dentro. Muitas vezes, quando a gente se converte, a gente começa a lutar com o mal exterior somente. Então, a gente acha que tudo é obra de Satanás na nossa vida. As tentações vêm, então, de um demônio que está falando nos nossos ouvidos. Nós achamos que o mal está no mundo, que o mal que assola os nossos filhos está na sociedade. Quando, na verdade, por meio da Bíblia, a gente descobre que o pior mal que pode destruir o homem está no seu coração. Mateus 15:17 diz: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Ou seja, o que você come vai pela barriga e depois você sabe por onde sai. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. O que está no homem, o que está no seu coração, que procede do seu coração, é o que te contamina. Às vezes a gente está preocupado com a sociedade e a cultura que contaminam e esquecemos do nosso coração, que nos contamina. E o versículo que continua diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. O livro de Tiago diz: não é Deus que está nos tentando, nem o mundo. A verdade é o que está nos destruindo é a cobiça do nosso próprio coração. Então a Bíblia ensina que o mal que existe no nosso coração, porque somos natureza decaída, a partir do momento que o homem se separa de Deus, ele tem um DNA, todo ser que nasce, em determinado momento da sua infância, vai começar a manifestar uma natureza decaída. E o mal nasce no nosso coração. Então, quando nós guardamos o nosso coração, não só nós estamos protegendo ele de algo exterior que pode contaminá-lo, mas de algo interior que também o contamina. Nós estamos tomando conta do que acontece dentro dele. Dentro desse coração aqui, eu vou mandar, eu vou cuidar. E no dia que eu aceitei Jesus, eu convidei o Espírito Santo, e é essa parceria que faz dar certo. Só tem uma parceria que faz dar certo guardar o coração de dentro para fora, e essa é a parceria do Espírito Santo. E o mais incrível desse texto é porque ele termina dizendo: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O mesmo coração que é contaminado pela maldade humana, o seu pecado nasce no seu coração, é nesse mesmo coração que está a fonte de vida que te faz limpar os pecados que nascem nele. Se essa fonte de vida for só você, a sua carne, existe bondade no coração humano? Existe.
porque somos imagem e semelhança de Deus, existe bondade também no coração daquele que não é cristão? Não é verdade? Quando a gente convive com pessoas não cristãs, elas também manifestam certa bondade em seus corações, assim como manifestam maldade. Mas a bondade e a vida que sai do coração, simplesmente do homem, da carne do homem, é pequena, perto da maldade que sai de lá também. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é a fonte de água viva. E essa vida que flui no nosso coração, a partir do momento que o Espírito Santo começa a ministrar, esta vida, ela é muito maior. E ela é muito mais transformadora. E é esta vida que pode fazer o seu coração ser verdadeiramente guardado. Então eu falei de forma conceitual a respeito do seu coração, certo? O seu coração é mais importante do que você imagina. E você é responsável por ele. Você precisa se posicionar como responsável por ele. E aqui, falando um pouco a respeito de casamento, o que eu quero falar para vocês é, nesse versículo que fala sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. E o que a gente vê nos casamentos é muitas vezes a gente louco para guardar o coração daquele que a gente casou. Ah, como a gente quer dominar o coração do marido. Na verdade, mulherada, a gente quer dominar. Mas a verdade é que você não é capaz de guardar o coração dele. A gente vê até casamento que a esposa acha que o marido é perfeito. E o que o marido está fazendo é guardando o coração dela. Está escondendo os pensamentos dele, está escondendo realidades que estão lá bem guardadinhas e que ela nunca vai saber se ele não contar. Da mesma forma, mulheres que dizem muito o que os seus maridos devem fazer, mas dizem pouco para si mesmo o que o seu coração deve fazer. Espiritualmente, nós temos responsabilidade sobre nós mesmos, sobre o nosso coração. É claro que num casamento nós geramos uma atmosfera mais favorável para que o nosso cônjuge guarde o seu próprio coração ou não. Mas a sua responsabilidade perante Deus é sobre o seu próprio coração. E de forma prática, como nós guardamos esse coração? Como que então você pode fazer o que o rei Salomão, o homem mais sábio de todos, disse? Como fazer? Como guardar o coração? Como isso é possível? Eu diria que o ambiente em que você expõe o seu coração, ele pode ser para destruição ou para proteção. As relações que você expõe o seu coração, porque o seu coração é a central dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. As relações que você expõe o seu coração atingem a ele. A cultura que você expõe o seu coração também pode tocá-lo. As verdades ou mentiras que você expõe ao seu coração também podem transformá-lo. Então é claro que é muito mais difícil guardar um coração numa sociedade corrompida do que numa sociedade salva. Uma sociedade pura, uma sociedade justa. Porém,
existe uma força maior do que a cultura. E aqui eu vou dizer o porquê que eu estou falando isso. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo não cristão. Apesar da sociedade ocidental, ela ter um berço cristão, a gente sabe que nós estamos caminhando para se distanciar de verdades cristãs. Apesar dessa cultura, existe uma força que é mais poderosa do que a cultura. E essa força é a palavra de Deus. Salmo 119, 97 diz, e aqui quem fala é o rei Davi. E ele disse, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, você deve proteger o seu coração das ações externas, sim. Porém, existe algo que você pode guardar e trazer para dentro do seu coração, que é a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós vivemos numa sociedade que é impossível que você só esteja em ambientes propícios a um coração guardado, não é? Você tem que trabalhar. Então, aqui na palavra não fala que o adultério nasce no coração? Sim. Mas vamos pensar que você trabalha. No seu trabalho, vai ter lá uma mulher ou vai ter lá um homem que está disposto a ter um caso com você, independente de você ser uma pessoa casada ou não. Então, aquela atmosfera é uma atmosfera que pode tentar o seu coração. O desejo do adultério, ele não vai nascer fora, ele vai nascer dentro. Porém, mesmo estando num trabalho assim, aquele que guarda a palavra no coração está muito mais fortalecido para não pecar naquela área, para não escolher adulterar. O ódio, a ira, a violência também nascem no coração, não nascem no ambiente externo. Por isso você precisa guardar a palavra de Deus no coração, que é uma palavra de vida, que nos coloca nos eixos, né? Que mostra como somos falhos e que precisamos do Espírito Santo. Se você puder evitar situações externas que gerem violência, evite, mas acima de tudo, guarde a palavra no seu coração. E saiba que isso é mais importante do que as outras coisas. E para o seu casamento dar certo, não existe nada mais importante do que você, todo dia, visitar seu coração. Porque tem gente que esconde o coração do outro, mas tem gente que chega a esconder o coração de si mesmo. Existem pessoas que fingem que não estão vendo aquilo que está nascendo no coração. E o que a Bíblia diz é que você tem que vigiar lá dentro. Você tem que visitar esse coração. Você tem que saber o que está acontecendo. E você precisa, guardar. Porque o Espírito Santo de Deus, apesar de habitar em nós, ele não é um ditador. Porque nós não somos possuídos. Já viu uma pessoa possuída por um espírito maligno? Que perde a sua capacidade de decidir e de repente ela perde os seus sentidos? Com o Espírito Santo não é assim. Você não deixa de escolher a sua atitude, a sua palavra. Você continua com o domínio dos seus atos porque assim Ele quis. Então, no seu coração, você precisa estar com o Espírito, manifestar o poder do Espírito, dar direção para Ele, mas a decisão é sua. Por isso você precisa visitar o seu coração e saber se ele está caminhando para um lugar que vai dar ruim. Guarda o seu coração, entra lá todo dia. Quando você for ter seu tempo com Deus, 5 minutinhos antes, faz uma visita no coração e percebe o que está acontecendo lá dentro. Porque lá tem a fonte da vida, mas também os probleminhas nascem lá, né? Acima das outras coisas, quanto tempo você tem dedicado para guardar o seu coração? Quanto tempo você tem
separado para refletir como a situação lá dentro está. Algumas pessoas passam tanto tempo sem comandar o seu próprio coração, que elas vivem situações onde o coração se torna um presídio. Se a gente leu lá em Mateus 15 que esses pecados nascem no próprio coração, e a gente sabe por meio da Bíblia que esses pecados aprisionam, de repente, você está morando naquele presídio onde é uma grande guerra, que quem manda lá são os presidiários. Você sabe que o seu caminho é a morte. E a Bíblia diz isso. O resultado do pecado é a morte, né? O fim do pecado é esse. Semana passada, eu e o Ramon, a gente está construindo uma casa, e quando a gente casou, a gente mudou para um apartamento e fez uma reforma. E a gente teve um empreiteiro muito bom. A gente gostava muito dele. Ele tinha um trabalho maravilhoso. A equipe dele, foi tudo lindo. E na época a gente sabia que ele tinha problema com droga, tinha se libertado e tal. Mas, ele era um cara sensacional. E semana passada, a gente lá com os nossos problemas de obra, né? Quem constrói sabe que, gente, socorro. A gente estava falando, nossa, que saudade do Marcelo, né? Aí eu falei, gente, podia ser o Marcelo fazendo a nossa obra. Aí o Ramon falou, você não sabe, eu descobri que hoje ele está morando na rua. Aí eu falei, não é possível. Ele falou, virou morador de rua. E o meu tio teve uma conversa com ele recentemente, o Ramon me contando, e falou, Marcelo, cara, você é muito bom no seu trabalho, você sabe que se você quiser sair da rua, você sai. E aí ele falou, estou bem aqui. Ele está na rua porque ele é usuário hoje de crack. Terminou o casamento dele, ele tem filhos, provavelmente perdeu contato com a família toda. E hoje o prazer dele, o único, está no crack. Eu já tive poucos contatos com ministérios, já acompanhei um pouco, ministérios que trabalham com moradores de rua, e muitos deles, na grande maioria, não quer sair da rua, porque eles não têm força mais para sair daquela situação. Essa é uma situação clara onde o coração da pessoa se tornou o seu próprio presídio. A situação de prisão e escravidão dos seus desejos internos se tornou tão forte que a pessoa aceita aquilo e acha que não existe mais possibilidade de sair. Existem pessoas que vivem situações assim também, com adultério, onde, apesar de parte dela saber que ela deveria voltar para a família, para a esposa, para os filhos, não tem força interior mais para lutar contra aquilo. Existem pessoas que vivem essa situação com pornografia. Eu acompanhei uma menina jovem, de 20 e poucos anos, que ela estava numa situação de aprisionamento com a pornografia tão grande, que ela, durante o trabalho, ela precisava parar umas 2 vezes para consumir pornografia no banheiro. Com 20 e poucos anos. E aqui eu estou falando de casos extremos, né? Assim como eu falei no começo, né? Auschwitz, um centro de concentração, uma prisão, que foi provavelmente a prisão mais conhecida de todas, e a gente olha essa realidade e fala, que horror! Assim como a gente olha a situação desse Marcelo, que era um grande empreiteiro, hoje está na rua como viciado em crack, e a gente fala, meu Deus, que horror! Ou essa menina que chegou numa situação de consumo de pornografia, que ela não consegue ter um dia de trabalho tranquilo, a gente fala, que horror, eu estou longe disso. Mas, muitas vezes, a gente, por não guardar, não vigiar direito o nosso coração, a gente não percebe que a gente está cada vez mais perto de tornar o coração um presídio. Mas, do outro lado, existe uma outra realidade. A realidade da fortaleza.
daquela pessoa que constrói um estilo de vida de guardar o coração com tanta forma, de forma tão intencional, que o coração começa a se tornar uma fortaleza. Existem pessoas na história que morreram pelo Evangelho, sofreram perseguição e não desistiram de um ideal. Pessoas que foram fiéis à sua sociedade, ao seu ideal, a Cristo até a morte, porque circunstâncias externas não foram capazes de atingir um coração que era uma fortaleza. Existem casamentos que superam morte de filho, questões financeiras de perderem tudo, mudanças de cidade, traições, e permanecem até o fim da vida. Pessoas que sabem perdoar, pessoas que sabem dar novas chances, pessoas que conseguem construir o amor em circunstâncias adversas, porque o seu coração se tornou uma fortaleza. Existem pessoas que não abandonam a fé por nada. Pessoas que conseguem agir em amor, amando inimigos. Jesus pregou o Evangelho não só de pessoas que amam, não só pessoas que amam amigos, mas pessoas que amam qualquer um. Um coração que é capaz de amar um inimigo é um coração que se tornou uma fortaleza de proteção. Porque o mal que o outro é capaz de fazer não atinge mais o fundo do seu coração, mas bate numa muralha. E o amor que está lá dentro continua intacto e capaz de agir com retribuição àquele que te feriu, com um amor genuíno. A Bíblia prega um amor não fingido, não hipócrita, que tudo espera, tudo suporta, não arde em ciúmes. Esse evangelho puro de Jesus, o evangelho doutrinário de Paulo, ele só é possível em corações que são fortalezas. E o que a gente vê na igreja nos dias de hoje, e talvez na igreja dos últimos séculos, é uma igreja onde pessoas muitas vezes não conseguem construir em seu coração essa fortaleza, onde quem manda é o Espírito Santo, porque elas esqueceram de um princípio básico ensinado pelo rei Salomão: guardar o seu coração. Guardar um coração é um estilo de vida, onde aquilo que está dentro é mais importante do que está fora. E na nossa vida a gente está gastando muito tempo com o que está fora. Seja uma construção intelectual, seja uma construção de carreira, seja cuidar para que seus filhos estejam limpos, aprendendo, se divertindo, construir um casamento que viaje bastante. Procuramos aceitação externa e gastamos pouco esforço para guardar o que está dentro. Nós aceitamos um interior de qualquer jeito, se o exterior estiver indo bem. Então a gente não analisa o nosso próprio coração, não entrega as chaves do comando para o Espírito Santo que habita em você, e muitas vezes, mesmo ele sendo Deus, ele permanece em silêncio no seu ser interior, porque você não dá ouvidos a ele. A principal forma do Espírito Santo falar é a Bíblia. E ele fala por meio da Bíblia algo que é muito difícil de fazer. Então, já que você não vai conseguir fazer sozinho, ele dá a mão dentro do seu coração, onde ele habita com você, no seu ser interior, e só ele é capaz de te ajudar a fazer. Essa é a construção de uma evolução espiritual, santificação, transformação. Não importa como você chama, mas você precisar passar do velho eu para a nova criatura. É esse processo que faz parte do guardar o seu coração, porque a evolução que o Evangelho de Cristo faz é interior. Você nunca vai ser uma boa esposa e um bom marido
se você não deixar o seu interior ser transformado. Porque no seu interior é onde vão nascer as piores versões de você. É lá dentro que você vai ter que cuidar disso, resolver isso. Mas também é no seu interior onde existe uma fonte de água viva. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. E eu quero que você pense no seu coração. O seu coração é um lugar onde só está você e o Espírito Santo. Mas é nesse lugar também que estão seus pensamentos, seus sentimentos, sua capacidade de amar, sua capacidade de odiar, a sua ira, a sua fé. É lá que você toma decisões, tanto para o bem, quanto as decisões para o mal. É lá onde você guarda escondido suas tentações. É lá onde estão seus pecados. Talvez você coloque seus pecados escondidos num quarto no seu coração, porque nem você quer olhar para eles. Mas é nesse mesmo coração que existe uma fonte. Essa fonte é uma nascente. E essa fonte, ela pode estar esquecida num canto. Ela pode estar fraquinha. Ou ela pode estar forte. Toda a bondade que Deus imprintou no ser humano também está no seu coração. Mas se Jesus é o seu Senhor e Salvador, lá está a fonte de vida que Ele derrama sobre você. Essa é a fonte que pode submergir a maldade do seu coração. Essa fonte que pode controlar tudo que existe de mal em nós, purificar. O seu coração é sua responsabilidade. O seu eu interior é sua responsabilidade. E a sua família espera que você cuide bem dele. Deus espera que você cuide bem dele. Deus, Todo-Poderoso, Ele é seu escudo e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mesmo quando existe angústia e medo, insegurança no coração, o Deus Todo-Poderoso é aquele que é capaz de construir uma muralha de proteção no seu eu interior, para que seu coração se torne uma fortaleza. Uma fortaleza que não depende de circunstâncias externas, mas é uma fortaleza impenetrável. Essa noite é uma noite para você decidir ser responsável pelo seu coração e pelo que está acontecendo nele. Eu vou fazer um apelo agora, mas como eu não quero que ninguém se sinta exposto, eu vou pedir para todo mundo levantar. Fica de pé agora. Mas você vai pensar se esse apelo é para você. Se o seu eu interior está sendo comandado por alguns pecados, por algum mal que perdeu o controle, eu quero que nesse momento você tome uma decisão de rever essa situação junto ao Espírito Santo. E você vai entregar o controle dele, dessa situação, nas mãos dele. Fala para o Espírito Santo agora: Espírito de Deus, eu não sou capaz sozinho.
de vencer o mal que existe em mim. Mas o Senhor é capaz. Obrigado por habitar no meu ser. Aqui dentro somos só nós dois. Me ajuda, porque eu sei que o mal em mim é forte. Mas a fonte de água viva que existe no meu interior é poderosa para purificar todo o mal. Espírito Santo, recomeça a minha história. Senhor, agora eu quero declarar toda a falta de fé que tem silenciado o Espírito Santo, eu peço, Senhor, que seja revertida agora por um derramar do seu toque, Senhor. Reaviva a fé que faz com que cada ser entregue o domínio do coração de volta ao Senhor. Que nós tenhamos a decisão de entregar nas suas mãos o nosso coração. Agora eu quero pedir que você tenha um momento com Deus, de dizer que você quer ter um estilo de vida de quem guarda o coração, de quem olha para o interior como mais importante que o exterior. Alguém que quer construir um coração que implanta o reino de Deus nessa terra. Senhor Deus, agora no nome de Jesus eu clamo que o seu Espírito se mova nesse lugar, para que a gente possa, Senhor, entender que aquilo que está dentro constrói, Senhor, tesouros eternos ou destruição eterna. Por isso que a gente possa mudar a nossa visão daquilo que é importante e que nós guardemos o nosso coração sobre tudo, acima das outras coisas, acima, Senhor, das conquistas externas, que a gente busque uma conquista de um interior transformado, que a gente possa, Senhor, buscar ser a nova criatura que o Senhor nos possibilita ser, porque só o Senhor nos traz a possibilidade, mas nós precisamos agir em direção. Senhor, que nós sejamos cristãos verdadeiros, não só da boca para fora, mas que sejamos cristãos que constroem no seu interior edifícios de amor, de paz, de bondade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, de alegria. Senhor, que os nossos casamentos sejam fruto de um ser transformado. Que a sociedade, ao ver a nossa vida, pergunte: que coração é esse? Que o nosso marido e a nossa esposa, ao estar ao nosso lado, sejam profundamente tocados por alguém que sabe amar. Que a construção do nosso casamento seja em cima desses corações, 2 corações que se amam conforme o Senhor ama. Que a gente possa construir o amor verdadeiro de 1 Coríntios 13, que só é possível quando o coração é guardado. Que tudo seja para a sua honra. Que tudo seja para a sua glória. No nome de Jesus. Amém.